Bom dia família, Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo para você aquela leitura diária, aquela leitura que engrandece o espírito, que acrescenta e que agrega a nossa alma. Dada a devida introdução, livro de hoje, livro de João, capítulo 12, começando a partir do versículo 37. Leitura interessantíssima e sem mais delongas, bora para o estudo. Aquele cafezinho para deixar a mente desperta. E hoje eu vou nesse formato aqui, com o microfone na mão, que eu acho que o áudio vai sair melhor do que se eu deixar ele aqui na camiseta. Então, enfim, é o que temos. Vamos lá, livro de João, capítulo 12. A incredulidade do povo. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos, endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se volte para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Repetindo, amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Ou seja, como nos tempos de hoje, humanos buscando aprovação de humanos, aprovação social, buscando aprovação de pessoas que, na maioria das vezes, não têm, vamos dizer assim, todos os fatores da equação e mesmo assim julgam erroneamente. Confiam no julgamento daquelas pessoas que não têm o contexto como um todo, não estão vendo a história 100% dela, porque olham para a sua vida e apenas aquilo que enxergam na superfície. E mesmo assim, preocupam-se mais com o julgamento dos ignorantes do que o julgamento do próprio Deus, que de tudo sabe. Enfim, continuando. Jesus disse em alta voz às multidões: Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando veem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim com luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem. Presta atenção. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com a minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. Eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Ou seja, meus irmãos, aqui ele vem dizendo: eu não vim para julgar aqueles que me ouvem e não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos aqueles que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados. Ou seja, Jesus Cristo não veio para julgar, ele veio para trazer a verdade, para trazer a mensagem e mostrar que sejamos como ele e criaremos conexão com o Pai. Sejamos como ele por quê? Porque se a gente ouve a mensagem dele é exatamente essa. Se a gente ouvir a mensagem de Cristo e aceitá-la, a mensagem dele é: seja como ele, repita os passos dele, faça como ele deu o exemplo. E o exemplo dele ele foi 100% judeu, ele seguiu 100% as regras da Torá. Só que os judeus da época, por interpretarem mal a Torá e estarem mais ligados aos seus costumes, que eram variados em decorrência dos exílios, em decorrência de ter judeus espalhados pelo mundo todo, eles começaram a valorizar mais em si os costumes deles do que, de fato,
a verdadeira e pura interpretação da Bíblia. Meus irmãos, a gente tem uma natureza muito fraca para o pecado. A gente precisa fortalecer as raízes com o Espírito, as raízes com o celestial. E só tem uma forma de fazer isso, praticando. Praticando o quê? Se a gente não obedecer aos mandamentos, se a gente não buscar a lei. É através do fortalecimento na busca da prática da lei, na prática das instruções de Deus, que fortalecemos nossa fé, que fortificamos nossas raízes e, consequentemente, nos aproximamos de Deus, nos aproximamos do Criador. Jesus vai dizer que ele não veio para julgar, mas aquele que não escuta a sua mensagem será julgado no final dos tempos. Logo, a sua mensagem é: eu não vim para mudar nenhum jota da lei, mas para fazer com que seja cumprida. Com que seja cumprida. Ele não veio para julgar que estamos em pecados ou para falar você está condenado porque você está em pecado. Ele veio justamente para falar: eu sei que todos vocês estão em pecados e eu apresento a vocês uma solução. Sigam-me, sigam-me. E é um processo gradativo. Sigam-me e comecem a construir, construir não é a melhor palavra, e comecem a produzir uma catarse dentro do seu próprio organismo. Comece a produzir uma limpeza dentro da sua própria alma. Me siga, ou seja, a Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. A partir do momento que a gente começa a seguir os seus exemplos, seguir o seu padrão de comportamento, a gente começa a se assemelhar de volta a Deus. Por que de volta? Porque fomos criados lá no Éden, imagem e semelhança de Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, se temos a centelha divina dentro de nós, se temos características dele dentro de nós, é para que nos assemelhamos a ele. Cristo é a imagem perfeita dele. Logo, devemos nos assemelhar a Cristo. Cristo veio e nunca comeu porco a vida inteira. Cumpriu fielmente todas as palavras. Cumpriu fielmente todos os requisitos da Bíblia, todos os requisitos da Torá. Logo, devemos buscar cumprir também. É um processo, meus irmãos. Não deixe que o processo te afaste, não deixe que o fato de o processo levar tempo ou de o processo ter etapas te afaste por querer as coisas no estalar de dedos. A gente tem muito esse imediatismo. E aí você pega a Bíblia e fala: caramba, mas eu não estou de acordo com a Bíblia, então logo eu estou condenado ao inferno, então não vou nem pegar na Bíblia. Pelo contrário, meus irmãos, a Bíblia fala exatamente isso, que todos nós estamos em pecado e que através de seguindo essas instruções, a gente pode ir se limpando e se conectando cada vez mais a Deus. O principal, por isso que ele vai dizer que a fé salva e essa conexão é o principal, esse religar com Deus é o principal. Porque o foco de tudo não é para a gente ficar bitolado nas escrituras e ler elas a vida inteira e a vida aparentemente continuar nos mesmos ciclos, preso nas mesmas rotinas, nos mesmos padrões de vibração e frequência. A verdade é, uma vez que a gente se conecta com o Espírito Santo, a gente deve segui-lo com coragem e determinação para que, de fato, essa estrada seja percorrida, essa limpeza seja feita, esse processo de conexão com Deus seja feito. Em verdade vos digo que as instruções são as mesmas para todos, mas a conexão com Deus se dá de modo único e inigualável para cada um. Cada pessoa tem os seus talentos, cada pessoa tem as suas habilidades, cada pessoa nesse mundo tem um chamado para com Deus. E uma vez que você se conecta com Ele, Ele vai levar a sua essência, as suas habilidades para aquele auge dela, para o ápice dela, para a função que de fato ela foi criada. Porque a gente que especula, a gente que medita, a gente que reflete, nós humanos, Deus já sabe do início, o meio e o fim, desde que criou tudo. Ele não há reflexão, ele sabe, ele é. Então, logo, ele sabe exatamente para que você foi criado, qual o seu objetivo, qual o intuito da sua personalidade, da sua pessoa, da sua individualidade aqui nesse mundo.
Logo, os judeus têm toda razão em perceber que essa meritocracia existe no buscar a se assemelhar a Deus através da sua lei. Por quê? Porque isso vai aprimorar os seus talentos, vai te conectar com o Criador e levar a fazer aquela obra pela qual você foi criado, pela qual você está aqui. Mas ao mesmo tempo, esses mesmos judeus vão rejeitar toda a palavra de Cristo que bate exatamente com a dos profetas, mostrando que ele é o Messias. Pois diferente de nós que acreditamos na volta de Cristo, eles acreditam na vinda, não acreditam que ele já veio. E isso tem um preço, e o preço é o afastamento da verdade. Uma vez que você rejeita aquele que trouxe a verdade, você acaba se afastando dela. Mas, independente disso, Deus conhece o coração de cada um e ele ensina que nós não vamos julgar ninguém e a gente não tem a compreensão do coração de cada um. Porque o judeu não aceitou Jesus até agora como o Messias. Eu vou julgar e falar que ele está condenado a algo e não vai prosperar na vida e vai se fuder, e eu que acredito em Cristo vou me erguer. Pode ser o contrário, meus irmãos. Pode ser que você que esteja mais próximo de Cristo, você que enxerga Cristo como Salvador, desculpa, vou refazer a frase. Pode ser que você que enxerga como Cristo como Salvador ainda não tenha se conectado a Ele justamente por, eu reconheço Ele como meu Salvador, mas eu não creio na mensagem dele. Por quê? Porque eu, primeiro, não estudo as Escrituras Sagradas, segundo, não as pratico. Terceiro, não as levo adiante para os demais. Levar para os demais não é querer doutrinar as pessoas e transformar o pensamento delas no mesmo que o meu. É, é mostrar aquilo que eu estou enxergando e que eu considero importante como testemunho. Eu sou um instrumento de comunicação, eu passo o meu testemunho. Imagine a seguinte situação. Quando teve aquele tsunami lá na Ásia e tinha uma criança que estava na praia e ela viu o mar recuar e esvaziar rapidamente. No início ela achou aquilo bonito, se encantou, mas rapidamente ela lembrou das aulas de ciência dela e lembrou que aquilo ali era um tsunami. O que ela fez? Começou a gritar desesperadamente, alertando a todos. Começou a anunciar a todos aquilo que ela estava enxergando como verdade, que era um perigo eminente, que poderia ajudar as pessoas que ela avisasse, tanto que ela salvou pessoas que ela ouviu, percebeu que estava vindo um tsunami mesmo e correram. Assim, meus irmãos, devemos ser, uma vez que cremos na mensagem, enxergamos ela como verdade, vemos que Cristo está à porta, a gente não vai gritar, a gente não vai falar, mas eu não vou transformar a vida de ninguém, eu não quero modificar ninguém, eu sou um mensageiro, eu levo a palavra. Uma vez que você aceita, é o seu livre-arbítrio. Você aceitar ou não, cabe a cada um de nós. Então, eu não quero transformar o pensamento das pessoas no mesmo que o meu. Eu apenas estou relatando o meu testemunho a despeito da realidade ao meu redor e daquilo que eu enxergo como importante. Se eu não fizesse dessa maneira, eu estaria sendo covarde e, em certo ponto, estaria negando aquilo que eu acredito. Então, uma vez que eu creio nisso, a conexão com o Espírito Santo me leva a um só caminho, que é anunciar as boas novas de Cristo. E, juntamente com a anunciação das boas novas de Cristo, buscar a minha imagem e semelhança a Ele, cada vez mais buscar me aproximar dele em comportamento, postura, ação, atitude, em todos os aspectos. Continuando a leitura, hoje eu quero continuar um pouco mais aqui, que é interessante. Continuando no capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar Perdão, vou começar de novo aqui. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Percebe? É a respeito disso. Se eu, de fato, amo
aqueles a qual eu estou levando a mensagem, eu quero levar a mensagem verdadeira. Eu não vou hesitar em falar, eu não vou hesitar em levar uma palavra a toda e qualquer criatura. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, começou a lavar os pés do discípulo, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Olha que interessante, meus irmãos. Ao mesmo tempo que ele dá o maior exemplo de humildade e servidão, que é totalmente congruente com a mensagem dele, de que o maior aqui quer ser o maior, seja aquele que mais serve. Quer ser o que dá o melhor exemplo, quer ser o mais sábio, seja aquele que serve mais os seus irmãos e transborde esse amor, transborde esse sentimento para com os outros. Para além dessa servidão, dessa humildade, ele mostrou também que vocês já estão limpos. Por quê? Porque os apóstolos que estavam seguindo ele buscavam de todo o coração ser semelhantes a ele. Logo, buscavam de todo o coração seguir as leis da Torá, seguir as instruções do Messias, que era: cumpra a lei. Eu não vim para mudar nenhuma letra dela, mas sim para fazê-la ser cumprida. E ele dá o exemplo daquele que não estava tão limpo, daquele que ainda não tinha compreendido ao todo a mensagem, cuja ambição tomava conta de seu coração, que era Judas. Por que a ambição tomava conta do coração de Judas? Porque ele ainda estava dividido. Mesmo enxergando os milagres de Cristo, mesmo vendo ele dar a vida, ele tinha um apego muito grande ao dinheiro e a segurança que o dinheiro lhe passava, pois ele era habilidoso com as finanças. E olha como a sua inteligência, a sua habilidade com o mundo material pode te iludir com as coisas de verdade dessa vida, as coisas espirituais. Enfim, continuando. Por isso devemos fortalecer as nossas raízes no espírito e não na carne. Porque fortalecer o espírito, fortalecer as nossas raízes na carne, nas coisas desse mundo, pode ser um tiro no próprio pé. Pode dificultar você de enxergar a realidade, a última realidade desse mundo, a realidade em última instância, que é a realidade espiritual. Porque, olha, por que eu digo realidade em última instância? Porque você olha para mim aqui, você olha para esse material, e a primeira realidade é qual? É a realidade estática. A minha bancada aqui, ela está parada, o livro está parado, essa concha está parada. A minha pele é rígida, as células estão imóveis. Mas, em última instância, se a gente se aprofundar, a gente vai chegar no átomo. Tudo é feito de átomos. Em última instância, cada átomo é feito numa trindade, assim como o Criador. Por quê? Porque o Criador deixou sua assinatura em todas as coisas. O átomo é feito de prótons, elétrons e nêutrons. Não, mas vamos mais fundo ainda. A gente pega um elétron. O que tem dentro do elétron? É formado por quarks. 3 quarks. Cada elétron é formado por 3 quarks. Tudo nessa vida tem assinatura de Deus. Tudo. Tempo se apresenta em trindade, passado, presente e futuro. Mas, voltando para a realidade em última instância, se a gente olhar a nível subatômico, essa matéria que à primeira vista, em realidade, ela é sólida, tanto a madeira quanto aqui, o copo, é sólido, o átomo, em última instância,
A realidade dele é energia em movimento. Os quarks são energia em movimento. Quando a gente pega a física quântica, ela vai mostrar através do experimento da dupla fenda ou do gato de Schrödinger que a partícula sólida se comporta como energia, como onda eletromagnética. Então, logo, tudo isso aqui é energia em movimento. Ou seja, em última instância, meus irmãos, a realidade é espiritual. Em última instância, a realidade é pura energia em movimento. Então, quando a gente enraiza muito as nossas crenças, os nossos atos, a rotina do dia a dia em hábitos deste mundo, da matéria, a gente está só na primeira instância da realidade. Se a gente quer ir para a última instância da realidade, para a absoluta, a gente vai para as coisas do espírito. A gente busca as coisas do espírito. Continuando. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E tem razão, porque eu sou. Uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Pronto, meus irmãos, aqui está. A vida inteira de Cristo foi um exemplo a ser seguido. A vida inteira de Cristo. Na humildade, na perseverança, no pobre de espírito e no milionário de espírito também. Por quê? Porque ao mesmo tempo, pobre de espírito, bem-aventurados pobres de espírito, ele vai dizer no Sermão da Montanha. Por quê? Porque aquele com a maior riqueza do mundo, com o maior poder do mundo, sendo herdeiro de tudo do universo, ainda assim se colocou como servo de todos. Lavou os pés dos próprios discípulos, daqueles que ensinava. Imagina, o verbo se fez carne e veio para a terra, deu o maior exemplo de humildade que pode existir. O Criador dos céus e da terra se fez carne, veio em forma de seu filho, como? Mandando o seu filho, que é um só com a vontade dele. Por isso é como Deus e Cristo é um só, porque Cristo é a vontade perfeita de Deus. Logo, se ele é a vontade perfeita de Deus, ele seguiu todas as instruções que Deus passou para ele. Se alguma instrução foi contra o que os fariseus ou que os judeus acreditavam, é porque os judeus não tinham interpretado as escrituras sagradas. E o que testifica que Jesus está correto e ele sim é o Messias, é toda a trajetória de vida dele, incluindo todos os milagres e a ressurreição. Logo, ele nos convida. Ele vai dizer o que aqui? Exatamente o que? Façam como eu fiz a vocês. Ou seja, eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Faça como eu fiz a vocês. Entendem? Entendem que o exemplo foi dado de como Deus instruiu os seres humanos a viverem, para que a gente volte a ser imagem e semelhança de Deus, para que a gente se assemelhe a Ele a ponto de, irmãos, não se iluda, é tudo matemática, a ponto de que a matemática é uma linguagem, né? Quando eu digo assim, eu quero dizer que tudo é justo, tudo é equilibrado, não é a mera vontade, é a justiça divina e perfeita de Deus. Ele está nos aprimorando, nos lapidando para que a gente, através de sua essência, possa se emparelhar com ela. Pura ressonância. A gente pode ser ressonante ou dissonante. Ressonância são características de ondas energéticas. A gente, quando entra na mesma frequência, a gente cria ressonância. A gente criando ressonância com o Pai, a gente volta a caminhar com Ele. A verdade é, a ressonância com o Pai é a mais alta vibração de todas. Por isso eu sempre digo, se você tem ambição, busca a maior ambição de todas. Ser como Cristo, ser como Yahushua HaMashiach. Continuando. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se a praticarem. Serão felizes se a praticarem. Meus irmãos, a fé em Cristo nos leva à mensagem dele. A fé em Cristo faz olhar para a mensagem dele com critério, com um olhar atencioso,
com determinação e coragem. A fé em Cristo nos faz seguir a mensagem dele, porque se a gente tem fé, a fé, meus irmãos, não é o oposto da inteligência. Pelo contrário, a fé é uma faculdade, são uma das faculdades superiores da inteligência. A nossa inteligência racional, através da lógica, ela sai daqui, ó, a gente nasce na ignorância, vai aprendendo, cria uma razão, cria uma lógica, cria um raciocínio que vem até aqui. Tem um limite para a lógica, tem um limite para a razão. Para além da razão está a fé, faculdades mentais superiores. Não é que a fé é o oposto da inteligência, pelo contrário, ela é a prolongação, ela é a extensão, ela é a continuação. Então, se a gente tem essa sabedoria em formato de fé, a gente vai perceber que ele claramente diz: serão felizes se a praticarem exatamente aqui. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se a praticarem. Quais coisas? Que Cristo é o exemplo vivo do que Deus quer para nós e que a sua vida como judeu, a sua vida como o nosso irmão, a sua vida como o Messias, trazendo a verdade, mostrando o caminho, dando as instruções de como agir e de como respeitar os mandamentos, de como seguir todas as instruções dadas pela Torá, é a mensagem que dá a vida eterna, é a mensagem que traz alegria, é a mensagem que nos faz prosperar. Prosperar, hoje em dia, se tornou uma palavra extremamente usada que perdeu um pouco do seu valor porque eles ligam muito ela à prosperidade da moeda fiduciária, a moeda do Estado, que nada tem a ver com prosperidade. A moeda é como se eu dissesse assim: prosperidade é você ter muitos martelos. Quanto mais martelo você tiver, mais próspero você é. Meu irmão, você precisa de um martelo para você bater o prego. Se você tem duas mãos e é ambidestro, 2 martelos. Se você tem 2 pessoas para trabalhar, também 2, 3, 4, dependendo da sua necessidade. Tem exagero, não é prosperidade. Ter mais do que se precisa, não é prosperidade. Na verdade, é perda de tempo, ilusão, devaneio, loucura, pode chamar de dissociação cognitiva, pode escolher, mas prosperidade não é. Prosperidade é ter aquilo que precisa na medida que precisa, no exato momento em que precisa. Ter aquilo que precisa, na medida que precisa, no exato momento que precisa. Isso a moeda fiduciária não te dá. Isso Deus te dá. Como? Criando uma conexão com Ele. Como criar uma conexão com Ele? Usando essas faculdades mentais superiores da nossa sabedoria, da nossa inteligência, chamado fé. A fé não é eu dizer que acredito em Deus. A fé é eu ler as instruções e mesmo como Paulo fez, como Abraão fez, não fazendo muito sentido, eu vou lá e vou fazer. Por quê? Vamos pegar o exemplo de Abraão. Abraão era um cara que entre o meio dele, entre o povo dele, ele era reconhecido, ele era bem sucedido, ele tinha uma vida estável e era já velho. Ele tinha 70 anos, 70 e poucos anos, quando de fato Deus aparece para ele e chama e traz o chamado dele e traz ele para e traz a mensagem para ele. A mensagem para ele é: saia de tua terra e de tua parentela, vá para terras desconhecidas e distantes. Imagina você, meu irmão, chegar para sua avó e falar assim: vamos mudar de casa, vamos mudar de bairro, vamos sair daqui para outra cidade. Meu irmão, para mudar de uma rua para outra já vai ser extremamente difícil e quase impossível, porque a véia já tem os hábitos dela, ela não vai querer mudar de jeito nenhum, e você sabe como quanto mais velho, mais sistemático, mais enrijecido é as mudanças. Abraão já era um idoso, não tinha filhos. Aliás, Deus prometeu diversos filhos para ele, né? Prometeu abundância de filhos, prometeu diversos descendentes. E assim ele acreditou, assim ele foi. Mesmo estando idoso, mesmo já tendo uma vida consolidada, ele largou tudo e foi para um lugar desconhecido. Ou seja, a fé é uma faculdade mental superior. Ele era sábio, ele era inteligente, ele entendia a razão e a lógica de toda aquela cultura na qual ele estava inserido.
e ele percebeu que naquelas aquelas instruções de Deus, ele captou aquela mensagem, se conectou à frequência, à vibração, e ali ele falou: tem um sentimento dentro da gente que ele está para além da percepção, para além da intuição racional. E essa faculdade mental superior se chama fé. E a gente só se conecta à fé praticando. Não há outro meio. E através disso, meus irmãos, vou repetir a última frase desse capítulo 13 do livro de João. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se a praticarem. Se a praticarem. Ou seja, meus irmãos, para além da nossa sabedoria, da nossa razão, que busquemos a Deus de todo o coração. E quando a nossa fé nos trouxer mensagens que nos movam, mesmo a gente sem ter a certeza absoluta por parte da razão, mas por parte da fé, a gente sente no corpo todo aquele impulso, aquela vontade, aquele desejo alinhado com todas as instruções do nosso Criador, não hesite em fazer. Perdão se tiver saído os ruídos aqui, mas é porque tá passando alguns UTVs aqui, aqueles carros que parecem um Max Steel. Fazem barulho demais, é terrível. Voltando à leitura. Meus irmãos, uma vez que vocês se conectam ao Espírito Santo, buscando de todo o coração, buscando de verdade a compreensão das Escrituras Sagradas, é como se fosse um jogo de tabuleiro onde você vai avançando casas e a cada casa que você avança, você adquire uma nova skill, um novo conhecimento, uma nova habilidade. A gente está contaminado pelo pecado, o ser humano, na sua íntegra, imagem e semelhança de Deus, é como Cristo. Cristo, meus irmãos, para nós aqui que está nessa frequência do mundo, é o verdadeiro super-herói. É o verdadeiro ídolo a ser olhado e falar assim: esse é o meu ídolo, esse é o meu herói, esse é o maior homem de todas as épocas, de toda a história, de toda a face do universo. Esse é o grande exemplo a ser seguido. Uma vez compreendido que ele é o grande herói, ele é o grande exemplo a ser seguido, ele é o que devemos buscar de todo o coração, à medida que nos aprofundamos nas Escrituras Sagradas, a gente vai ganhando habilidades que nos aproximam dele. Habilidades essas que precisamos desenvolver, e como? Levando justiça e a palavra à comunidade, aos nossos irmãos que estão aqui ao nosso redor. Por que justiça? Por que eu digo justiça? Porque a palavra vai pregar a justiça. Jesus vai dizer o seguinte: bom é só meu Pai. Por quê? Porque muitas vezes eu posso achar que eu estou sendo bom, mas como eu não tenho a equação como um todo, eu posso estar ignorando algumas variáveis. E o meu ponto de vista de bom é relativo. Bom mesmo, de verdade, na íntegra, vai ser aquele que sabe de tudo. Vai ser aquele que é onipresente. Vai ser só o Deus. Mas dentro da minha percepção limitada, eu posso buscar a justiça. A justiça daquilo que está de acordo com as Escrituras. Cabe a mim, por onde for, alinhado com essa intuição, com esse sentimento que a fé nos traz, com essa vontade de ir e pregar o evangelho que a fé nos traz, alinhado com os preceitos que devemos seguir e devemos ter para com nossos irmãos, é como se a gente estivesse num grande jogo de tabuleiro, onde quanto mais você crê e quanto mais você aposta suas fichas em Cristo, mais habilidades, mais skills você obtém para avançar mais casas, aumentar a sua fé e obter mais resultados nessa proximidade com Cristo. Mais resultados, eu digo, mais irmãos de batalha. Mais pessoas que vão entrar nesse jogo de aproximar de Cristo. Por que eu digo jogo? Porque a dinâmica de um jogo de tabuleiro é você avançar casas até o objetivo final. O nosso objetivo final é a Jerusalém Celestial, meus irmãos. Não tenha dúvidas. Há muitas moradas na casa de meu Pai, mas Cristo saiu daqui como cordeiro sacrificado pelos nossos pecados para preparar uma morada e voltar como o leão da tribo de Judá,
onde ele vai nos colocar vai colocar todos nós nessa morada. E ali ele vai nos liderar, como o verdadeiro rei justo que é. Até lá, meus irmãos, não espere justiça desses governos ou desses... Não espere, meus irmãos, desses governantes, dessas pessoas. Não acredite em ideologias humanas, direita ou esquerda. Não acredite em grupos políticos. Não acredite em indivíduos que estão aqui na carne como sendo nossos líderes justos. Coloque como o líder da sua vida o seu único pastor, o único e suficiente pastor, Jesus Cristo. E busque-o de todo o coração. Busque-o. Se ele mandou a gente pregar a palavra a toda criatura, é isso que a gente deve fazer. Pregar a palavra a toda criatura. Se ele respeitou os mandamentos, é isso que a gente deve fazer. Respeitar os mandamentos. Se ele seguia a Torá como um judeu e mostrou como interpretar as escrituras judaicas com precisão e profundidade, é isso que devemos fazer, irmãos. Em verdade vos digo, seremos semelhantes a Cristo. Seremos semelhantes a Cristo. Portanto, quando você vê lá nas escrituras que, para além de caminhar sobre as águas, multiplicar comida, curar doença, ele era um cara que teve abundância em todos os sentidos da vida. Todos os sentidos da vida. E ele viveu a vida toda dele sem nenhuma propriedade privada. Enfim, a mensagem é essa. Eu sei que para alguns pode soar como uma mensagem dura, porque a gente traz à tona toda essa... A gente traz à tona todo esse, como eu posso dizer, esse respeito e essa valorização judaica pela lei, e ao mesmo tempo a gente traz à tona toda essa percepção de salvação através da fé, porque somente a fé nos conecta a Cristo e nos faz compreender a necessidade da lei e a necessidade de entrar em harmonia com o cosmos, entrar em harmonia com o universo, a necessidade de entrar neste fluxo deste grande rio chamado universo. O universo é um só. Estamos todos em um único rio e ele tem um fluxo. Entremos nele através de Yahushua Hamashia. E para aqueles que acham que tudo isso é loucura, saiba que é exatamente isso. Para o homem, a sabedoria de Deus é loucura. E para Deus, a sabedoria do homem é devaneio, é loucura. Pois, ao mesmo tempo que o homem está aí, tentando ir para Marte, construindo 1 milhão de quinquilharias tecnológicas, do outro lado está o irmão nosso, passando fome, passando sede, nas piores condições sanitárias, e o pior de tudo, idolatrando estes vagabundos que estão aí buscando devaneios tecnológicos que não têm fim nenhum para com a nossa comunidade. O que faz esses miseráveis que estão na extrema pobreza, idolatrando esses opressores, se tornarem cada vez mais miseráveis, cada vez aquele que já não tinha nada, até o pouco que tinha será tirado. Por quê? Porque ele é um idólatra de opressores. Ele, na verdade, ele não quer acabar com a miséria dele. Ele quer se tornar um desses opressores que dominam o mundo. Por quê? Porque para a gente se rebelar contra o Criador e não se conectar à fonte de toda energia, a gente acaba virando uma competição e querendo um tomar a energia do outro. Só que aí, quando está todo mundo escasso de energia, esses governantes juntam grandes rebanhos, grandes quantidades, para sugar a energia, que eu digo, do trabalho, a energia do vigor, da sua saúde, do seu tempo de vida aqui. Todo destinado a trabalhar em prol de um sistema que está buscando benefícios para quem? Qual é o benefício do seu trabalho? Qual é o propósito do seu trabalho hoje? Em verdade vos digo, irmão, faça do seu trabalho um propósito para Cristo, que a sua principal missão aqui na Terra seja para Cristo. E veja a frequência mudar, e veja você entrar em ressonância com as coisas espirituais. E aí aí sim, uma vez entrando em ressonância com a última instância da realidade, que é o espírito, aí, meus irmãos, é o ritmo do universo, constante, contínuo, prolongado
e sempre em expansão. Por quê? Porque tá tudo se expandindo, tá tudo em movimento, tá tudo o tempo inteiro sendo aprimorado. Este é o fluxo natural do universo. E não a gente estagnar em uma rotina de escravo, trabalhando num trabalho sem propósito para nós. Porque tem um propósito para os controladores do mundo, que é manter a luxúria e a riqueza deles e o conforto deles. Só que essa luxúria e a riqueza deles não livra eles da morte. O salário do pecado sempre vem. E se a gente tem um olhar mais criterioso, ou seja, o que eu falei no início, se a gente usa faculdades mentais superiores, se a gente pega essa faculdade mental superior da nossa sabedoria, que é a fé, a gente vai perceber que não há nenhum império material aqui nesse mundo que vale mais do que a vida eterna. Compreendem? Então, eu não sei quantos anos de vida eu tenho, mas pouco importa quantos anos eu terei de vida a mais. Importa sim quanta vida eu terei nestes próximos anos que eu ainda tenho. Por quê? Porque Deus, Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o que realmente importa não é se eu vou viver 300, 400, 500 anos. Eu posso viver mais um ano, mais 2, mais 100. Mas o que importa é, estes anos, terá vida de verdade? Terá vida em abundância? Em verdade vos digo, só há um caminho, só há uma verdade, e esse nos dá vida. Então que busquemos ela. E eu falo por conhecimento empírico hoje, há 4 anos buscando essa verdade e essa vida, que, de fato, a vida se torna muito mais rica, a ponto de, quando você entrega para Cristo, e tem a ação, e tem a atitude da fé de mover naquele momento em que sua intuição te leva e vai seguindo, a sua vida ela nunca mais será sem sentido, nunca mais será monótona. Você vai ver que todos os pontos se conectam e que, para além dessa conexão dos pontos, a vida ela acaba tendo muito mais significado. Por quê? Porque ela de fato está te agregando. E a percepção maior disso é: cada aprendizado te impacta profundamente emocionalmente. Logo, você vai lembrar com riqueza de detalhes de toda essa trajetória. Estes últimos anos da minha vida, meus irmãos, eu posso descrever para vocês em um livro com riqueza de detalhes cada uma das circunstâncias vividas, que parece uma série, que quando colocadas todas juntas, você olha para trás e fala: caramba, eu jamais saberia que aquilo que aconteceu, imagina uma linha do tempo, eu jamais saberia que aquilo que aconteceu lá atrás estava justamente preparando para aquele acontecimento aqui na frente, que foi uma etapa para justamente eu estar aqui agora, de forma abundante, levando a palavra para vocês. Então, isso é tema para um próximo episódio. Eu ainda vou fazer aí um capítulo dando meu testemunho de como foi a minha caminhada na fé até aqui. Por hoje é só, meus irmãos. Excelente dia a todos. A semana está só começando e espero que essas palavras possam de alguma forma tocar o seu coração, chegar até você e fazer algum sentido, alguma mudança na sua vida. Tamo junto e é só o começo, família. Valeu!